Olá, gente, tudo bem? Neste boletim de quinta-feira, vamos voltar a falar das quase 7 milhões de doses de testes de Covid que estão encalhadas no depósito do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estes testes têm prazo de validade e correm o risco de estragar antes de serem distribuídos para o Sistema Único de Saúde. Mas ontem, a comissão parlamentar que fiscaliza a atuação do Ministério da Saúde durante a pandemia ouviu um representante do governo sobre esse assunto. E a informação é de que o Ministério da Saúde fará uma consulta para a Anvisa. A intenção é saber se de fato estes testes ficam inutilizáveis no período previsto ou se podem ser distribuídos depois do prazo de vencimento. Confere. Na reunião, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou a estratégia do governo para usar os 7 milhões de testes tipo PT-PCR que podem perder a validade a partir do dia 20 do mês que vem. Segundo ele, um laudo que permite revalidar esses testes por mais 4 meses a partir do vencimento deles. Mas, para isso, o Ministério precisa do aval da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ainda segundo o secretário, um dos objetivos do governo é testar cada vez mais pessoas para combater a pandemia no Brasil. Ainda sobre esse assunto, no dia 9 de dezembro, a comissão volta a se reunir para tratar do tema. Mas uma informação o governo já tem. O fabricante dos testes não irá trocar o lote de quase 7 milhões de unidades se o prazo de validade informado pelo próprio fabricante vencer. Essa compra custou aos cofres públicos 290 milhões de reais. Ontem, vamos falar agora do presidente, porque ontem ele esteve em São Paulo, cumprindo uma agenda com empresários. E durante esse encontro, o presidente falou sobre a vacina contra a Covid. De acordo com Bolsonaro, ela será distribuída de graça e de forma voluntária. A comitiva de Jair Bolsonaro chegou pouco antes das 11 da manhã em São Paulo. O presidente desceu do carro rapidamente para tirar fotos com apoiadores, entre eles uma criança, mas não falou com a imprensa. O primeiro compromisso de Bolsonaro foi na Sociedade Hípica, com cerca de 150 empresários e investidores. Ele recebeu uma homenagem durante o encontro. No discurso, o presidente disse que o governo federal não tinha competência ou atribuição para resolver o apagão que durou mais de 3 semanas no Amapá. O que foi feito no Amapá, um problema sério que tivemos no dia 3 agora de novembro, a questão da energia elétrica, não tem nada a ver com o governo federal, mas como nós aqui somos o governo de 210 milhões de brasileiros, nós fomos para lá. Em menos de 2 semanas, o assunto foi resolvido. E não era competência ou atribuição nossa. O presidente ainda elogiou o Ministério de Minas e Energia pelo voluntarismo como tratou a questão. O apagão no Amapá durou 22 dias e ocorreu depois do colapso da subestação de Macapá, afetada por uma explosão seguida de incêndio em um dos transformadores. Bolsonaro também falou que a vacina para a Covid-19 será gratuita, mas não obrigatória para a população. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, nós compraremos para que a população possa, de forma voluntária e gratuita, receber a aplicação da mesma. À tarde, Jair Bolsonaro visitou a sede da CNN Brasil, que fica aqui na Avenida Paulista. Depois atravessou a avenida a pé e veio até a Federação das Indústrias de São Paulo, onde participou de um evento fechado à imprensa. No fim da tarde, o presidente retornou para Brasília. Além do aumento de casos de Covid pelo Brasil todo, um outro dado tem alarmado as autoridades de saúde do país: o aumento também de doenças por síndrome respiratória aguda grave. A constatação foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz. Dores musculares, febre, calafrios e falta de ar são sintomas da síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação da síndrome gripal e pode evoluir rapidamente à insuficiência respiratória. Pode ser por infecção bacteriana, pode ser por outras infecções virais, por exemplo, do H1N1, né, como a gente teve em 2009, né, a pandemia que obviamente nem se compara com a atual, né, e claro que isso muito levantado no coronavírus. Neste ano, quase 98% dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil foram provocados pela Covid-19. E o número de pacientes com essa síndrome voltou a subir, segundo o levantamento divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz.
Das 27 capitais brasileiras, 12 estão em potencial moderado ou forte de crescimento de casos. O relatório da Fiocruz leva em conta o monitoramento semanal da Infogripe, com dados coletados até o último sábado. A última vez que o país registrou aumento como este foi na semana de 28 de junho a 4 de julho, pico da pandemia do SARS-CoV-2. Quando a pandemia chegou, nós mobilizamos, a população, o poder público, várias medidas para poder fazer um controle através de distanciamento, evitar aglomerações, as pessoas terem recomendações de higiene. E a partir de um determinado momento, isso foi se flexibilizando. Então, as pessoas que ainda tem muitas pessoas que são passíveis, de serem infectadas. Aqui em Santa Catarina, 13 das 16 regiões de saúde estão com risco gravíssimo de contaminação para o novo coronavírus. E apenas uma região tem o número de leitos disponíveis considerado moderado. A taxa de ocupação das UTIs no estado passa de 82%. Importante ter leitos dedicados para poder atender de forma prioritária e então é importante uma atenção para o nosso Sistema Único de Saúde. Cuidados simples podem diminuir o contágio da Covid-19 e, consequentemente, os casos de síndrome respiratória aguda grave. A lavagem de mãos, claro, com álcool em gel ou com água e sabão, o uso de máscara e o distanciamento social, isso vai ser ainda essencial. Agora nós vamos saber como a Europa está lidando com a chamada segunda onda de casos de Covid. Na França, por exemplo, foi anunciado o fim do lockdown. A Alemanha se prepara para estocar vacinas e o continente inteiro vai às compras e planeja vacinar a população ainda neste ano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os cidadãos da União Europeia podem ser vacinados antes do final de dezembro, pois o bloco tem acordos com 6 fornecedores de vacinas e está fechando um 7º contrato para a compra de mais de 800 milhões de doses, mais do que a população do bloco de 27 nações, que tem cerca de 460 milhões de pessoas. Mas alertou que os países devem manter as medidas de lockdown e preparar urgentemente as cadeias logísticas para a distribuição das vacinas. Na Alemanha, o governo pediu às autoridades regionais que preparem centros especiais de vacinação até meados de dezembro. Esta empresa alemã, que fabrica equipamentos de resfriamento especializados para laboratórios, aumentou a produção de containers para refrigeração em baixíssimas temperaturas, necessários para transportar algumas das vacinas. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou o fim do lockdown para o dia 15 de dezembro. Macron afirmou que o pico da segunda onda já passou e liberou os franceses para voltar a frequentar as lojas e assistir aos serviços religiosos. Mas os restaurantes não devem abrir até pelo menos 20 de janeiro. Apesar do país registrar 20 mil novos casos por dia e ter mais de 4.300 pessoas nas UTIs, Macron disse que os franceses também poderão se deslocar entre as regiões nas noites de 24 e 31 de dezembro para compartilhar esse tempo com a família. A partir de 15 de dezembro, alguns museus e cinemas poderão abrir. O toque de recolher será restabelecido às 9 da noite e apenas nos dias 24 e 31 de dezembro será cancelado para as vésperas de Natal e Ano Novo. De uma viagem quase mortal através do Mediterrâneo num bote de madeira, o senegalês Mbaye Babacar Diouf deu uma guinada de 180 graus e acabou cuidando de pacientes da Covid-19 num hospital espanhol. Quando tinha 15 anos, em Dakar, ele disse à mãe que iria jogar futebol, mas em vez disso, embarcou numa viagem de 4.500 quilômetros para a Europa, que envolveu a travessia do Estreito de Gibraltar. Mais de 17 anos depois, os barcos estão partindo novamente em massa do Senegal, desta vez impulsionados pelas consequências econômicas de uma pandemia. Babacar criou uma ONG para ajudar na educação de jovens senegaleses. Hoje ele é enfermeiro, trabalha num hospital em Bilbao, mas suas aspirações não param por aí. O próximo objetivo é tornar-se médico. Gente, já deu nosso horário, por isso esse boletim termina aqui. Mas é o seguinte, você já sabe, né? Ao longo da programação nós voltaremos trazendo mais informações para vocês. Tá combinado? Até a próxima!